Colegas vereadores, o vereador Bruno, inclusive, disse que estava com saudade das nossas discussões de requerimentos aqui nesta casa, e a gente tem aqui a preocupação de trazer assuntos de relevância e de interesse da comunidade. Primeiro, o requerimento 159 trata justamente de uma situação que mostrei hoje durante a minha fala aqui nesta casa, na tribuna, onde eu mostrei as imagens das situações ali da Alfredo Morte, daquelas ruas ali no entorno e próximo da Capela Santana, ali na região da Rua Divinópolis na Velha, a situação que se encontra lá a cada chuva, e isso já há bastante tempo vem ocorrendo, né, as pessoas ficam lá ilhadas e em meio àquela situação de alagamento, tendo as suas casas invadidas pela água, enfim, uma situação que precisa de uma resposta, e esse requerimento busca essas respostas aqui também. Na mesma sintonia, o requerimento 160 também cobra, né, providências aqui com relação ao que será feito daquele outro ponto, daquele outro local que também mostrei na sessão hoje, ali na Rua dos Caçadores, na proximidade ali da Lanchonete Casa Velha, da Floricultura Zé dos Vasos, ali da Feira Livre, que foi tomada pelas águas aí na última chuva, uma situação que também merece atenção da Secretaria de Obras, da Secretaria de Serviços Urbanos, né. Nós temos aí o engenheiro da área, que por sinal tem deixado a desejar, o engenheiro Paulo, está na hora dele dar uma circulada nesses locais e ver o que está acontecendo. Né? O pessoal tem cobrado muito dos vereadores, né, aquilo que não é nossa função fazer. Logicamente que a gente não deixa de fazer. Além de legislar e fiscalizar, a gente vai encaminhando as reivindicações e as inúmeras situações da comunidade também. Mas é sempre bom lembrar que tem um fiscal, que tem um engenheiro de área, que tem um diretor, que tem depois o secretário, até depois chegar ao prefeito, e que todos eles têm carro à disposição, lá da secretaria, tem telefone, tem toda a estrutura para estar podendo cuidar dessas situações, e infelizmente tem deixado a desejar. Com relação aqui também aos demais requerimentos, eu tenho aqui a situação com relação às capelas mortuárias e aos cemitérios públicos municipais, também tenho chamado a atenção aqui através do requerimento, né, porque inúmeras reclamações têm chegado ao nosso gabinete com relação, nas redes sociais inclusive, com relação aí ao certo abandono, com relação à manutenção, à limpeza, ao cuidado dos nossos cemitérios públicos e com relação às capelas mortuárias. Teve até uma situação aí, vereador Caminha, que tiveram que retirar, né, uma pessoa que estava sendo velada aí na capela mortuária e levar para outro local, né, se não me engano foi ali na capela Emílio Talma que se ocorreu, e quer dizer, é lamentável, né, situações que estão ocorrendo aí, porque as nossas capelas mortuárias estão aí desleixadas, descuidadas, né, a situação, imagina aí nesse calor que teve aí dias atrás, onde pessoas infelizmente vieram a falecer e precisaram usar esses locais aí, o sofrimento que passou a família, né, os parentes e os amigos nesses locais. É um mínimo de dignidade que está se cobrando, chamando a atenção para nesse momento se ter nesses locais aí, bem como o zelo, o cuidado dos cemitérios públicos. Também com relação ao 167, quando será reaberta aqui a quadra do Caíque Rebelo para uso da comunidade, e aí a comunidade tem nos cobrado, né, a quadra novamente ainda não foi reaberta à comunidade, e novamente se volta aquela questão, vai reabrir, não vai reabrir. Já fiz cobrança junto à Secretaria de Educação, falei com a secretária Patrícia, já fiz também encaminhamentos nesse sentido, e também quero, através desse requerimento, intensificar a importância de se resolver logo essa situação lá, vereadorito, na comunidade, que tem que ser reaberta lá a quadra novamente. A gente teve toda uma tratativa lá em prol do professor Clênito, para o professor Clênito acompanhar essa situação, e de novo voltam as patotas, os times de futebol da comunidade, de novo, né, voltam a nos procurar para tratar dessa situação aí. Então, nós estamos aqui cobrando que seja o quanto antes resolvido essa situação. 172 é quando será resolvido o problema de contenção do entroncamento no acesso ao Morro do Arthur, lá no bairro Progresso. Há mais de um ano, vereador Jovino, que o acesso àquela comunidade está prejudicado devido a uma erosão que houve ali no início da rua. Embora que com aquela erosão, no meu entender, né, o trânsito lá ainda possibilitaria, né, a passagem do transporte público, mas preferiram, né, com a desculpa da erosão que houve ali no início do Morro do Arthur, cortar a linha de ônibus. E as pessoas são largadas, bem a verdade, né, para
e aí assim elas consideram também que são largadas lá no asfalto, na Rua Geral, lá embaixo, e tem que subir toda aquela comunidade com sacolas, com compras de mercado, pessoas idosas, o vereador César Sim, que disse que vai defender os idosos aqui também, pessoas idosas lá embaixo, no pé do morro, lá embaixo na Geral, tendo que, depois de saltarem do ônibus, descerem do ônibus, terem que subir aquela comunidade a pé, gestantes, né, trabalhadores após um dia cansativo de trabalho, lá embaixo no pé do morro e terem que subir toda a comunidade até, imagina aqueles que moram na parte mais alta, ainda pior, nas casas mais lá no alto do morro. Então, são deixadas lá embaixo e tem que subir a pé, porque há mais de um ano o transporte público está cortado lá, está prejudicado devido a essa contenção, que sinceramente, com poucas pedras lá, Osório, poucas pedras colocadas lá e boa vontade, eles teriam resolvido, feito uma contenção, um roncamento ali e poderia ter restabelecido a linha de ônibus. Mas estão usando dessa demora para também não ter o transporte público lá prejudicando a comunidade. Também a cobrança do 174 aqui com relação à reforma geral da praça de lazer aos fundos do ambulatório geral da Velha. Aquela praça de lazer ali, ela é tão importante, primeiro porque só tem aquela pracinha ali na região, né, da Velha Central ali, se a gente for analisar, aquela pracinha que é uma praça pequena, mas ela é muito utilizada pela comunidade ali, que tem só aquela opção de lazer, mas o desleixo, lá, o abandono por parte do poder público na manutenção lá daquela praça, na recuperação, na reforma, porque a gente sabe que até tem os casos de vândalos, enfim, a gente condena isso, mas tem os casos da depredação pelo próprio tempo, pelo próprio uso. Obviamente que nada dura para sempre, infelizmente. E o descuido tem sido grande por parte do poder público com relação a essa praça. Então nós estamos cobrando atenção nesse sentido. Eu falei hoje, em a parte, aqui na tarde de hoje, sobre a questão também dessa cobrança com relação à implantação de uma base do Corpo de Bombeiros na região da Velha, juntamente com a ambulância do Corpo de Bombeiros e juntamente com a ambulância do SAMU lá na região da Grande Velha. E nós vamos intensificar essa cobrança. Esse requerimento aqui vai ser dirigido ao Comando do Bombeiro de Santa Catarina, à Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, enfim, a todos que possam e nos devem uma resposta com relação a essa possibilidade. Há um tempo atrás se dizia que havia um problema de efetivo no Corpo de Bombeiros e, a princípio, estaria sendo resolvido com novos homens do Corpo de Bombeiros que estariam sendo disponibilizados para atuar aqui em Blumenau. Porém, isso acabou ocorrendo e a resposta com relação agora à base na Velha não veio. Então, continua sem resposta essa situação. Vereadores que circulam naquela região sabem da dificuldade que é quando pega fogo, né, numa residência lá no alto do morro, na Velha Grande, por exemplo, esperar uma ambulância, um caminhão de combate a incêndio sair aqui da Rua 7, praticamente na área central da cidade, até chegar lá, infelizmente, é tarde demais. Na mesma forma, quando ocorre um acidente de trânsito numa via lá daquela região, até chegar a ambulância lá para socorrer, é complicado. E nem vou falar do SAMU. SAMU, né, ainda pior, né, então aconteceu, por exemplo, ali agora um caso recente ali no Concórdia, né, de uma pessoa que veio a óbito. Quem sabe, talvez tivéssemos ali a base na região da Velha, teria chegado um pouco antes, o tempo teria sido mais agilizado, curto o tempo de atendimento e quem sabe poderia ter se salvado essa vida. Mas enfim, eu estou aqui só exemplificando porquê dessas situações e da importância. Veja bem, vereador César Sim, a população, qual é o tamanho da população da Grande Velha hoje? Eu falo Grande Velha ali, Velha Grande, Velha Central, a região lá do Risto, né, a Água Verde, Passo Manso, Salto Vaspa, toda essa região ali que a gente costuma dizer que, querendo ou não, está ali concentrada ou considerada como Grande Velha. É inadmissível nós estarmos em 2019 sem ter lá pelo menos um caminhão de combate a incêndio, uma ambulância do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU servindo, né, 24 horas de prontidão lá para aquela comunidade. Então, peço o apoio dos colegas em todas essas demandas aqui, que eu tentei resumir, porque são várias, mas que vocês também possam apoiar. Eu queria pedir, colegas vereadores, vereador Caminha, que também façam do gabinete de vocês indicações, requerimentos, ofícios, que ajudem. Eu estou fazendo aqui, mas se mais vereadores fizerem também, quem sabe a gente possa ter força para conquistar isso aí, porque é importante. Então, que além de votar favorável nos requerimentos, vocês possam também, através dos seus mandatos, porque todos aqui têm votos em todos os bairros da cidade, tem votos na região da Grande Velha também. Então, peço a ajuda de vocês, porque essa é uma demanda importante. Salvar vidas é uma demanda, é uma necessidade importante, vereador Ito. Então, conto com vocês.